Luto também é espiritual. Chorar por quem partiu e sofrer isso é espiritual. Pastor Gabriel, por que você está falando disso? Porque muita gente tem um tabu a respeito da postura do crente diante da morte. E saber que Jesus vai ressuscitar, que nós vamos nos encontrar com a pessoa que nós amamos um dia na glória, não significa que a gente não deva chorar por quem partiu. Porque o sentimento que fica, literalmente, é saudade. E muita gente peca ao consolar alguém, ou ao tentar consolar, né, porque não é consolo, indo em um culto fúnebre, ou indo visitar alguém que está de luto, e diz, não, você vai ver e tal, e não consegue compreender. Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu já passei e vi pessoas passando por isso, em que o povo de Deus, os crentes, não tinham sabedoria de nada ao consolar alguém. Pastor Gabriel, por que você está dizendo isso? Porque o capítulo 23 e o capítulo 24, que é o que nós vamos comentar hoje, fala sobre o luto de Abraão com Sara. Sara morre e Abraão vai chorar. Abraão vai lamentar. Gênesis capítulo 23, verso 1 diz, Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Sara morreu em boa velhice. Sara morreu depois de ter criado Isaac. Porque Sara teve Isaac com 90 anos. Você sabe disso, que a gente leu isso no capítulo 21. Abraão tinha 100, Sara tinha 90. Então ela ainda conseguiu encaminhar um filho até 37 anos de idade. E já em boa velhice ela partiu. Morreu. E o que é que acontece? Abraão veio lamentar e chorar por ela. A palavra lamentar aqui é literalmente viver o luto. Viver aquele momento de saudade. A gente ser povo, nós sermos povo de Deus, né, não significa que a gente vai espiritualizar demais o luto e repreender o choro. Pelo contrário. Os crentes que pensam assim precisam entender mais a palavra de Deus. Você que vai consolar uma pessoa que está passando por um momento de luto, console confortando, entendendo aquele processo de saudade. Não tenha vergonha de chorar pelas perdas, não tenha vergonha de chorar pelo luto. Luto deve ser vivido. O luto tem um período dele. Qual é o erro? O erro é viver para sempre em luto. O erro de muitas pessoas é viver para sempre enlutadas. Mas aquele período em que a pessoa partiu, aqueles primeiros dias, meses, semanas que se passam, é natural viver o luto. Os israelitas faziam um luto de 40 dias, 1 mês e 10 dias. E durante esse 1 mês e 10 dias, eles choravam tudo o que tinha para chorar. Qual é o erro da gente? A gente não consegue chorar na hora, se priva desse choro, se priva desse momento de colocar para fora toda a saudade, de chorar, de relembrar os sentimentos. E qual é o problema? Esse peso do luto acompanha a gente durante toda a nossa vida. Como é que se deve viver o luto com maturidade? Não com amargura, não com raiva de Deus, né? Não julgando Deus, colocando Deus contra a parede. Eu tenho plena certeza que um dia eu vou estar de luto pelas pessoas que eu amo, porque esse é o ciclo natural desta vida. E por que dói tanto a morte? Porque a morte não é natural para nós. A morte é consequência do pecado. A morte está aqui por causa do pecado, porque não era para estar. Então é por isso que nós estranhamos tanto, porque nós não fomos feitos para a morte, fomos feitos para a vida. Por isso que dói tanto, por isso que é tão sofrido. Mas qual é o processo natural que a gente deve viver com Cristo? Chorar, lamentar, relembrar as boas memórias, mas entender que aquela pessoa é de Deus e voltou para Ele. Um dia eu sei que eu vou ter que devolver o meu pai e a minha mãe para Deus. Oro para que esse momento seja daqui a muitos e muitos e muitos anos. Mas quem já passou por isso, comenta aqui embaixo. Você que já perdeu um ente querido, comenta aqui embaixo desse vídeo quem você perdeu, que aí eu vou estar passando nos comentários e comentando com vocês e orando pela sua vida. Talvez você tenha perdido um ente querido recentemente, há pouco tempo. Talvez há muito tempo, mas isso ainda venha a doer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, aquela pessoa que tanto você amou é de Deus. E Deus emprestou para você. E chegou um dia que Deus estava com tanta saudade que trouxe para ele. Olha que coisa linda. Essa é a visão que o crente tem que ter em relação ao luto, em relação à morte. Abraão aqui, ele compra um terreno, né, para que possa sepultar Sara.
Esse é o capítulo de número 23, é todo decorrido sobre esse processo em que Sara falece, em que Abraão compra um terreno para fazer um sepulcro. Olha outro tabu muito interessante da fé. Os crentes que acham que ornamentar, ir ao cemitério, ou quando é dia de finados, ou tá lá o túmulo e não deixar o túmulo bonito. Você já viu? Não existe nada mais triste do que um crente que o sepulcro da família dele é todo destruído. O túmulo é todo destruído. Gente, isso é triste. Isso é falta de honra. É falta de respeito. O túmulo do seu pai, o túmulo da sua mãe. Ah, mas ele não está mais ali. Nós sabemos que ele não está mais lá, ele está com Deus. Mas aquilo ali é uma maneira de honrar. É uma maneira de trazer a memória. É uma maneira... E por que nós vamos visitar a pessoa lá? Você não vai visitar a pessoa. É um tempo que você tira para ir ao sepulcro, ir ao cemitério, para que você lembre as memórias que você tinha, os momentos felizes. Só isso. Muitas vezes nós precisamos ir a um lugar físico, um lugar específico, para que tenha esse momento. Vou lhe dar outro exemplo. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, mas quando você vai à casa do Senhor, você se dedica para aquilo. Você pode fazer muita coisa em qualquer lugar, mas você vai para a escola para estudar. Você poderia estudar no ônibus. Você poderia estudar no shopping. Mas por que você senta o bumbum numa cadeira e vai para a escola? Porque é um lugar dedicado àquilo. É um lugar exclusivo para aquilo. É um lugar que o foco dele é este. Então, muitas vezes, nós precisamos ir a um lugar para que a gente possa fazer aquela coisa que aquele lugar se propõe. Então, Abraão, ele cria, compra o terreno, ornamenta uma sepultura e faz o túmulo dos patriarcas. Tem o túmulo de Davi, que é em Jerusalém, que é um túmulo extremamente famoso, que é visitado por todas as pessoas do mundo que vão a Jerusalém e visitam o túmulo de Davi. Tem um túmulo dos patriarcas, que é o que Abraão fez aqui em Gênesis 23. Quando nós olhamos para isso, eu sinceramente não entendo porque crentes fazem tanto tabu em relação ao dia de finados, em relação a cuidar do túmulo dos pais, da esposa. Você percebe que o que é que a Bíblia nos orienta a fazer? Tá vendo? Capítulo de número 24 é uma esposa para Isaac. Abraão aqui já era bem avançado em idade, muito velhinho, né? Sara morre com 127, é bem provável que Abraão aqui já tenha seus 130 e alguma coisa. E nesse texto do capítulo 24, que é o nosso segundo capítulo para a gente comentar hoje, Abraão, sendo velho, manda buscar uma esposa para Isaac, porque ele não queria que a esposa de Isaac fosse cananeia. Ele sabia que se ele pegasse uma mulher que fosse daquela região ali, ela iria influenciar Isaac a abandonar a Deus e prestar culto a deuses estranhos. Olha que sabedoria do pai. Ele disse, eu vou pegar para meu filho uma mulher crente. Eu vou fazer esse casamento com uma mulher serva de Deus. Ela vai adorar o Deus verdadeiro e fiel. Foi isso que Abraão pensou. Porque o povo cananeu sempre foi politeísta e sempre foi pedra de tropeço com todo o povo de Deus. Tanto que em Moisés, Deus diz, manda o povo não se relacionar com as mulheres estranhas. Foi o erro de Salomão. Salomão, filho de Davi, pecou porque ele se relacionou com mulheres cananeias, mulheres egípcias, moabitas, todo tipo de mulher que ele achava bonita, ele queria para si. E qual era a mulher que não queria ser mulher do rei? E aí ele, no final da vida, fez culto aos deuses de suas mulheres para agradar elas e se lascou. Então, Abraão protegeu muito bem Isaac aqui. E ele manda o servo dele ir buscar. Você conhece a história aqui, que é o momento em que aparece Rebeca. Dá uma pregação sensacional esse capítulo 24. A disposição de Rebeca em servir a Eliezer. Eliezer, que era o servo de Abraão, vai até a região de Ur dos Caldeus, visita a Mesopotâmia, né, a região que Abraão nasceu. E quando Eliezer chega lá, ele faz um voto, diz, Senhor, me mostra uma mulher que seja assim. E o voto dele foi este voto. Ele pegou 10 camelos, levou consigo parte de bens e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. E qual foi a oração? Ele fez no verso 12. Senhor Deus, meu senhor Abraão, seja bondoso para comigo. Eis que eu estou a pé à fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Verso 14.
Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para teu servo Isaque. E nisso verei que fostes bondoso para com meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor. Olha que coisa linda. Rebeca é reconhecida pela sua prestatividade e pelo seu serviço. Quando ele pede água a Rebeca, ele diz, eu vou dar de beber ao Senhor e também vou dar de beber aos seus camelos. Quantos camelos ele tem? A Bíblia diz que ele trouxe alguns, né? Porque ele fala 10 camelos. O servo pegou 10 camelos, verso de número 10. Você já parou para pensar quantos litros de água um camelo bebe depois de uma longa peregrinação? Quantos litros de água um camelo bebe? Eu vou dar um Google aqui, ó. Só para você ter ideia. Um camelo bebe de 100 a 200 litros de água. Pode beber de uma única vez de 100 a 200 litros de água. 10 camelos. Então eles beberam de 1.000 a 2.000 litros de água. E ela pegou isso com um cântaro, buscando num poço. Isso é muito incrível, né? Ela foi reconhecida pela sua disposição em servir. Qual é o paralelo que eu quero trazer para a nossa vida? Deus vai nos honrar, vai nos exaltar pela disposição que temos em servi-lo. As portas que Deus preparou para a gente vão ser abertas em estarmos a partir do momento em que nós estamos disponíveis para servir. Quem quer ser exaltado será humilhado, mas quem se colocar na posição de servo será exaltado. É isso que acontece aqui com Rebeca. Então, esse simples ato de ser hospitaleira, de servir com dedicação, esse simples ato de buscar um copo de água e servir, revela muito sobre o caráter de Rebeca. Você conhece uma pessoa pelo seu serviço. Todo mundo ama aquele que serve, né? Todo mundo ama uma pessoa servidora. Ninguém gosta de um arrogante, mas todo mundo ama uma pessoa que serve. Isso aqui é confirmado com Rebeca. Rebeca decide partir com fé e Isaque a recebe, é assim que se encerra o capítulo de número 24 com este casamento, né, de Isaque e Rebeca. Para a gente encerrar e a gente meditar um pouquinho, que o Senhor nos ajude a sermos servidores todos os dias, a consolar os que choram, a amar os que precisam ser amados e a servir. Nem que seja um copo de água, que você seja um servo de Deus. Para dar. Olha o que Jesus fala lá em Mateus. Aquele que der um copo de água a um dos profetas, a um dos meus servos, não perderá jamais o galardão. Você foi feito para servir. Quero citar uma frase que não é bíblica, mas reflete muito o caráter da Bíblia. Mahatma Gandhi certa vez disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Curta esse vídeo aqui, compartilhe com as pessoas que você ama e se não for inscrito, inscreva-se nesse canal. Deus te abençoe. Até amanhã.